Leila Pereira, figura icônica no universo esportivo brasileiro e conhecida por sua atuação intensa no Palmeiras, anunciou de forma surpreendente seu afastamento imediato da presidência do clube paulista, deixando fãs, dirigentes e a imprensa em um misto de choque e curiosidade. O movimento vem carregado de especulações, já que Leila, ao longo de sua trajetória, sempre se mostrou uma líder estratégica, capaz de unir interesses financeiros, políticos e esportivos de maneira extremamente eficaz, garantindo ao Palmeiras uma estabilidade administrativa e um protagonismo dentro e fora das quatro linhas que poucos clubes conseguem manter. O fato de seu afastamento ser imediato sugere não apenas uma decisão planejada, mas também a possibilidade de uma mudança ainda maior em seu horizonte profissional, alimentando rumores sobre novas investidas no cenário do futebol nacional. Analistas do mercado esportivo não hesitam em destacar que Leila possui uma visão estratégica muito além do convencional, capaz de enxergar oportunidades onde muitos veem apenas riscos, e que seu afastamento poderia estar relacionado a negociações sigilosas envolvendo investimentos e parcerias que ainda não vieram a público, deixando o ambiente esportivo em estado de alerta e fomentando conversas sobre o futuro dos clubes que eventualmente podem ser impactados por suas decisões. As conversas sobre o futuro de Leila Pereira rapidamente se voltaram para o Vasco da Gama, clube carioca tradicional e com uma torcida apaixonada, mas que enfrenta desafios administrativos e financeiros complexos há anos. Fontes próximas à empresária indicam que há uma intenção velada de adquirir participação significativa no clube, movimentando uma possibilidade de mudança radical no cenário do futebol carioca. Se a transação se confirmar, Leila traria consigo não apenas capital financeiro, mas também a experiência administrativa que consolidou sua trajetória no Palmeiras, potencialmente transformando a estrutura do Vasco em algo mais moderno e competitivo. A especulação gira em torno de estratégias que vão desde a reestruturação financeira até a formação de um elenco mais robusto, capaz de disputar títulos importantes no cenário nacional. Algo que, historicamente, o clube busca há décadas. Analistas apontam que a chegada de um dirigente com o perfil de Leila poderia mudar completamente a percepção da torcida e do mercado, despertando o interesse de patrocinadores, fortalecendo negociações e até atraindo nomes de peso para o elenco, criando um clima de expectativa quase cinematográfica no futebol brasileiro, onde cada movimento administrativo pode ser interpretado como o prelúdio de grandes transformações. O afastamento repentino de Leila Pereira também abre espaço para inúmeras especulações sobre os motivos por trás da decisão, levantando questionamentos sobre possíveis pressões internas no Palmeiras ou mesmo a vontade pessoal de buscar novos desafios. Ao longo de sua presidência, Leila demonstrou habilidade em lidar com situações complexas, equilibrando interesses de patrocinadores, conselheiros e a torcida, mas a notícia de sua saída imediata indica que há uma narrativa ainda não contada. Esportistas, jornalistas e torcedores passaram a analisar cada gesto, cada declaração e cada movimento de bastidores, tentando antecipar quais seriam os próximos passos de uma das mulheres mais influentes do futebol brasileiro moderno. O mercado financeiro do futebol observa atentamente, pois qualquer decisão de Leila tende a gerar impacto direto na valorização de clubes e atletas, além de influenciar a dinâmica de negociações e patrocínios no Brasil. O clima de especulação é ainda maior por conta de sua fama de gestora ousada,
que não hesita em tomar decisões que, embora arriscadas, geralmente resultam em retornos significativos, reforçando a ideia de que sua saída do Palmeiras não é apenas administrativa, mas estratégica, apontando para um futuro onde sua presença poderia redesenhar o mapa do futebol nacional de forma impactante. Entre os rumores mais comentados está a possibilidade de Leila assumir uma postura mais ativa no Vasco, não apenas como investidora, mas como uma dirigente capaz de implementar mudanças profundas. Desde a gestão de categorias de base até decisões sobre contratação de jogadores e comissão técnica. A especulação indica que a empresária poderia aplicar métodos já utilizados no Palmeiras, adaptando-os à realidade do clube carioca, criando uma estrutura administrativa mais eficiente e uma política de gestão voltada para resultados concretos. Alguns jornalistas próximos ao meio esportivo afirmam que o perfil arrojado de Leila pode gerar resistências internas, especialmente entre conselheiros e membros da diretoria que estão acostumados com a forma tradicional de gestão do clube, mas que também poderia atrair olhares favoráveis de patrocinadores e investidores interessados em ver o Vasco recuperar protagonismo. A ideia de uma reestruturação à la Leila cria uma narrativa de esperança e transformação para a torcida, mas também alimenta a atenção sobre como a mudança seria implementada, qual seria o impacto sobre jogadores, comissão técnica e até mesmo sobre a cultura histórica do clube, algo que analistas esportivos consideram um movimento audacioso e, se bem executado, capaz de marcar uma nova era no futebol brasileiro. Além da questão administrativa, o afastamento de Leila do Palmeiras acende discussões sobre o impacto que sua ausência terá na dinâmica do clube e do campeonato como um todo. Durante sua gestão, o Palmeiras consolidou parcerias, patrocinadores e trouxe jogadores estratégicos que fortaleceram a competitividade do time. E a saída de uma líder com esse perfil poderia gerar instabilidade, mesmo que temporária. A especulação sobre quem assumirá seu lugar e como as decisões estratégicas continuarão sendo tomadas se torna inevitável, e o mercado de transferências pode sentir os efeitos dessa mudança, com clubes adversários atentos a qualquer oportunidade que possa surgir. Enquanto isso, a imprensa esportiva observa cada movimento de Leila, desde reuniões discretas até declarações de aliados próximos, tentando decifrar sinais que possam confirmar ou negar sua possível aproximação do Vasco. Esse tipo de rumor não é apenas fruto de interesse midiático, mas também reflexo da importância de Leila Pereira no cenário esportivo, onde sua presença é sinônimo de transformação. Investimento estratégico e ambição calculada, elementos que tornam cada notícia envolvendo seu nome uma potencial virada de jogo para clubes, jogadores e torcedores. O clima de especulação se intensifica quando se considera o histórico de Leila Pereira de não apenas investir, mas transformar clubes onde atua, sempre buscando resultados que vão além do campo, envolvendo marketing, finanças e fortalecimento da marca institucional. Se a possível aquisição do Vasco se concretizar, estaríamos diante de um cenário inédito no futebol brasileiro recente, onde uma dirigente com experiência consolidada em um grande clube paulista poderia trazer para um clube carioca uma abordagem inovadora, gerando expectativa não apenas entre torcedores, mas também em investidores, patrocinadores e demais clubes do campeonato.
A narrativa de que Leila poderia estar redesenhando o mapa do futebol nacional cria uma sensação de suspense quase cinematográfico, onde cada rumor é amplificado e cada gesto é analisado à exaustão. Para os analistas, sua atuação poderia desencadear uma série de movimentos estratégicos, desde negociações de jogadores até reestruturação administrativa completa, fortalecendo a percepção de que o futebol brasileiro está diante de uma nova era de gestão ousada, na qual a influência de dirigentes experientes e visionários pode se tornar tão decisiva quanto a atuação dentro das quatro linhas. As conversas sobre a possível entrada de Leila Pereira no Vasco da Gama também levantam uma série de debates sobre como isso impactaria a relação com a torcida e a cultura histórica do clube, que sempre teve grandes ciclos de paixão e turbulência administrativa. A especulação gira em torno de sua capacidade de implementar mudanças significativas em um ambiente que, historicamente, lida com crises financeiras e decisões controversas, sugerindo que sua presença poderia trazer tanto inovação quanto resistência interna. Analistas esportivos imaginam que, caso Leila realmente avance com um plano de investimento robusto, a primeira prioridade seria a estabilização financeira, seguida de uma reformulação estratégica de marketing e gestão de elencos, algo que se tornou sua marca registrada no Palmeiras. Rumores indicam que ela poderia aplicar modelos de governança corporativa, gestão de patrocínios e até estratégias de negociação com jogadores e técnicos, criando um efeito dominó que poderia alterar o status quo do clube. Enquanto isso, torcedores e opositores no Conselho do Vasco observam cada movimento, conscientes de que a entrada de uma figura de tamanho peso político e financeiro poderia redefinir não apenas a administração do clube, mas também sua trajetória competitiva nos próximos anos, alimentando uma narrativa de expectativa e tensão quase cinematográfica. No Palmeiras, a ausência imediata de Leila Pereira também começa a gerar ondas de especulação sobre como a diretoria e o conselho irão reagir, e se haverá continuidade nas estratégias que vinham sendo aplicadas sob sua gestão. Durante seu mandato, Leila consolidou patrocinadores, trouxe investimentos significativos e implementou políticas de gestão que garantiram competitividade e solidez financeira. E sua saída levanta questões sobre o futuro dessas iniciativas. Analistas do mercado esportivo já debatem se haverá manutenção do ritmo de contratações, se as negociações financeiras seguirão a mesma linha e se a estabilidade administrativa se manterá, ou se surgirão disputas internas pelo poder de decisão. A imprensa esportiva monitora cada passo da diretoria, avaliando declarações, reuniões e movimentações de bastidores, tentando decifrar sinais de ajustes estratégicos que possam indicar se a transição será suave ou turbulenta. O clima de incerteza por si só gera impactos indiretos no mercado de jogadores, patrocinadores e até na moral da equipe, reforçando a percepção de que a presença ou a ausência de um dirigente com o perfil de Leila Pereira possui influência direta em todo o ecossistema do futebol nacional, especialmente em clubes de grande porte como o Palmeiras, cuja gestão sempre foi associada à estabilidade e visão de longo prazo. Além das questões administrativas, surgem especulações sobre como Leila Pereira poderia atuar no Vasco se realmente decidir investir e quais seriam suas prioridades para transformar um clube que há anos busca reencontrar seu protagonismo. Rumores indicam que ela poderia começar pela reestruturação financeira, equilibrando dívidas históricas e garantindo recursos para contratações estratégicas.
seguido de um plano de gestão de categorias de base para formar novos talentos e consolidar a identidade esportiva do clube. Especula-se também que Leila poderia introduzir mudanças na forma como o Vasco se posiciona no mercado, tanto em termos de marketing quanto de parcerias corporativas, criando uma rede de investimentos capaz de gerar sustentabilidade a longo prazo. Alguns analistas levantam a hipótese de que a empresária poderia ter como meta não apenas a competitividade no futebol profissional, mas também a consolidação do Vasco como uma marca forte e influente no cenário nacional e internacional, alinhando resultados esportivos com estratégias de negócios inovadoras, algo que se tornou seu estilo característico no Palmeiras. Cada movimento é observado com atenção, pois sua experiência demonstra que decisões bem calculadas podem resultar em transformações profundas e duradouras, capazes de redefinir a história de um clube de forma rápida e consistente. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! No meio dessa especulação, não se pode ignorar o impacto que a entrada de Leila Pereira teria no mercado de transferências e na formação de elencos. Sua gestão no Palmeiras mostrou que ela não apenas investe, mas também atua de maneira estratégica, direcionando recursos para contratações que se encaixam em um planejamento de longo prazo, potencializando tanto o desempenho esportivo quanto o valor de mercado dos atletas. Se isso se repetir no Vasco, é possível que jogadores de renome e jovens talentos passem a olhar com atenção para o clube, aumentando o interesse de investidores e patrocinadores, criando um efeito de valorização gradual, porém consistente, que poderia reposicionar o Vasco no mapa do futebol brasileiro. O mercado observa essas possibilidades com grande interesse, considerando que uma dirigente com visão de futuro e capacidade de investimento pode gerar desequilíbrios estratégicos entre clubes, especialmente em campeonatos nacionais, onde a presença de recursos financeiros e planejamento estruturado costuma ser decisiva. A especulação sobre nomes que poderiam chegar ou sair do clube intensifica-se, alimentando conversas em redes sociais, programas esportivos e fóruns de torcedores, consolidando um clima de expectativa e suspense que, até o momento, permanece envolto em rumores e hipóteses. Outro ponto que chama a atenção é a forma como a mídia e os torcedores reagem a rumores envolvendo figuras de grande influência, como Leila Pereira. Cada gesto, declaração ou encontro passa a ser interpretado como um sinal de mudança iminente, amplificando teorias sobre negociações e estratégias, muitas vezes sem confirmação oficial. Esse clima de especulação cria uma narrativa envolvente, que mistura esperança, ansiedade e curiosidade, tornando qualquer movimento seu tema de debate intenso em canais de televisão, programas esportivos e redes sociais. A figura de Leila é quase cinematográfica nesse contexto, pois reúne características raras de liderança, visão estratégica e poder financeiro, capazes de transformar cenários complexos em oportunidades concretas. Analistas esportivos destacam que a expectativa não está apenas relacionada a resultados em campo, mas também ao impacto que decisões de bastidores podem gerar na percepção pública, na confiança de patrocinadores e na valorização do clube como um todo. Assim, a especulação em torno de sua possível entrada no Vasco vai muito além de simples rumores.
pois envolve um conjunto de fatores que podem redefinir o ambiente esportivo, comercial e até cultural do clube carioca, tornando cada informação recebida um potencial divisor de águas na narrativa. Enquanto isso, no Palmeiras, dirigentes, torcedores e patrocinadores acompanham com atenção o desenrolar dessa história, cientes de que a saída de Leila Pereira representa um momento de transição delicado que exige habilidade política, administrativa e financeira para manter a estabilidade que ela construiu ao longo de anos. A especulação sobre possíveis substitutos e o impacto em decisões estratégicas mantém o mercado atento. E cada movimento da diretoria passa a ser analisado em busca de sinais sobre a continuidade ou mudança de rumos. A ausência de Leila, embora temporária ou definitiva, cria um espaço de incerteza que, paradoxalmente, aumenta o interesse da mídia e da torcida por qualquer notícia relacionada ao clube, potencializando rumores e interpretações diversas. O efeito psicológico e estratégico de sua saída evidencia que sua influência transcende a figura de dirigente formal, consolidando sua presença como referência de gestão e investimento no futebol. E reforçando a ideia de que decisões desse nível têm repercussão que vai muito além do campo, impactando negociações, patrocinadores e a própria percepção pública sobre a competitividade e estabilidade do Palmeiras nos próximos anos. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!